Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira e neste vídeo nós iremos falar de integral definida e teorema fundamental do cálculo. Para entender o conceito de integral definida, vamos utilizar a seguinte situação. A gente tem o interesse de calcular uma área que está abaixo desta curva que é definida pela função f de x. Quando a gente tem o cálculo de área de polígonos regulares, a gente tem fórmulas específicas. Porém, neste caso aqui, não é possível extrair uma fórmula específica porque depende da função f de x. Então, como é que a gente faria para calcular esta área aqui? Aproximando por polígonos que a gente conhece o cálculo da área. Um deles, o mais simples, é o retângulo. Então, vamos aproximar esta área por vários retângulos. Vamos supor que a gente vai fazer uma primeira aproximação por dois retângulos, em que a base dos retângulos são as mesmas. Vamos chamar de ΔX, que é a variação de A até x1, seria x1 menos A, e B menos x1. E a altura, no caso deste primeiro retângulo, vai ser o próprio f de A, e no caso do segundo retângulo, o próprio f de B. Veja que essa aproximação é grosseira, porque aqui a gente tem área não calculada, aqui a gente tem área não calculada e aqui a gente tem uma área excedida, certo? Fazendo aproximação com mais retângulos, então a gente vai ter uma aproximação melhor, onde o cálculo da área do primeiro retângulo vai ser quem? ΔX vezes o f de x1. A área deste retângulo vai ser o ΔX vezes f de x2. Aqui vai ser o ΔX vezes f de x3. E aqui vai ser o ΔX vezes f de B. Somando todas essas áreas, onde f de x1, f de x2, f de x3 e f de B são as alturas de cada um destes retângulos, já vai ser uma aproximação melhor para o cálculo desta área, certo? Então, vamos fazendo isso para ter aproximações cada vez melhores. Então, fazendo para n retângulos, a gente vai ter, então, uma aproximação um pouquinho melhor. Agora, vamos supor que a gente vai fazer para uma quantidade infinita de retângulos. Então, para uma quantidade infinita de retângulos, a gente vai ter a soma dessas áreas, o limite, quando n tende a infinito, porque n é o número de retângulos que a gente está utilizando para o cálculo dessa área. Assim a gente vai ter uma aproximação exata para a área S, certo? Fazendo em forma de somatório, a gente então vai ter esta expressão, onde o somatório significa o quê? F de xi, ΔX, quando i vai de 1 até n, porém n vai tender ao infinito. Assim a gente tem também o cálculo da área dessa forma. O cálculo dessa área a gente chama de integral definida, porque a gente está calculando as áreas onde o n tende para mais infinito. Assim, este ΔX vai se tornar um valor infinitesimal, dx. O ΔX se tornando um valor infinitesimal, este retângulo, o x1, por exemplo, vai se aproximar cada vez mais de A, ou seja, a altura vai ser a própria imagem do retângulo aqui, certo? Então, por isso vai ser o próprio f de x. E aí, para definir o intervalo que a gente está calculando, a gente vai utilizar A como o limite inferior e B o limite superior da integral, certo? Bem, para eu apresentar para vocês o teorema fundamental do cálculo, eu vou enunciar uma ferramenta importante chamada teorema do valor médio. O que diz o teorema do valor médio? Diz o seguinte:
que pegando dois pontos de uma função e traçando uma reta que passa por esses dois pontos, vai existir uma outra reta na função que é tangente à função e tem o mesmo coeficiente angular desta reta que passa por dois pontos, que passa por f de A e por f de B, certo? Bem, considerando que este ponto, que esta reta tangente é paralela a esta reta secante, ou seja, ambas têm o mesmo coeficiente angular, eu posso calcular o coeficiente angular da reta tangente utilizando as informações desta reta secante. Assim, então, eu posso calcular f' de C como f de B menos f de A sobre B menos A. Que isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente e o f' de C é o coeficiente angular da reta... Desculpa. Esta razão é o coeficiente angular da reta secante e f' de C é o coeficiente angular da reta tangente. Reescrevendo esta expressão, eu vou ter f de B menos f de A igual a f' de C, B menos A. Basta pegar o B menos A e passar multiplicando o f'. Vamos ter essa expressão. Esta expressão aqui é que vamos utilizar para o cálculo do teorema fundamental do cálculo. Bem, vamos então para o raciocínio utilizando o teorema do valor médio. Vamos pegar uma reta que passa pelo ponto A, f de A, e pelo ponto x1, f de x1. Aqui. Vai passar pelo início e pelo final do intervalo aqui. Então, vai existir na curva uma reta tangente que tem o mesmo coeficiente angular da reta que passa no início e no final do intervalo, certo? Assim eu posso dizer que f de x1 menos f de A é igual a f' de x1 asterisco, considerando que esse x1 asterisco é este ponto tangente à curva, vezes x1 menos xa. Isso aqui é dado pelo teorema do valor médio. Vamos fazer o mesmo para o segundo retângulo. Vamos supor uma reta que passa aqui e considerar que existe também uma reta que passa na curva e é tangente. Isso, vamos supor que este ponto é o f de x2 asterisco. Assim, pelo teorema do valor médio, temos esta expressão. Fazendo isso para o terceiro retângulo, traçamos uma reta que passa pelos pontos x2 e x3 e vamos considerar que a reta tangente à curva passa em x3 asterisco. Assim temos esta expressão utilizando o teorema do valor médio. Fazemos isso para todos os retângulos, assim até o último retângulo, que vai nos dar esta expressão aqui, onde o nosso xn é o próprio b, certo? De posse de todas essas equações, vamos montar um sistema e, somando essas equações, veja que este termo corta com esse corta com esse, o f de xn menos 1 que está por aqui vai cortar com esse, assim vai nos restar apenas o f de b menos o f de A, certo? E do lado direito, a gente vai somar todos esses termos, resultando então em f de b menos f de A igual ao somatório de I igual a 1 até n, f de xi asterisco delta x. Se o ΔX tende a zero, significa que a quantidade de retângulos está tendendo ao infinito. Assim, eu posso escrever esta expressão da seguinte maneira, com o limite
de n tendendo a mais infinito. Veja que esta expressão do lado direito é exatamente a expressão que a gente utilizou para definir a integral definida. Assim, a gente tem então que f de b menos f de a é igual à integral de a até b de fx dx. Com isso, temos o famoso teorema fundamental do cálculo, certo? Para entender como a gente usa esse teorema fundamental do cálculo, vamos utilizar este exemplo aqui. A integral de x ao quadrado mais 3x dx com intervalo de 1 até 3. Fazemos o cálculo desta integral aqui, como se fosse uma integral indefinida, ou seja, x ao cubo sobre 3 mais 3x ao quadrado sobre 2. E utilizamos a notação em colchete para manter a informação do intervalo que vai de 1 a 3. Assim, para calcular a integral definida, vamos utilizar esta expressão substituindo x por 3. Assim, vamos ter 3 ao cubo sobre 3 mais 3 vezes 3 ao quadrado sobre 3. Este termo seria o nosso f de b. Agora vamos subtrair com o nosso f de a, que é 1 neste caso. Então vai ser menos 1 ao cubo sobre 3 mais 3 elevado a 1 ao quadrado, que esta expressão foi resultado desta substituindo x por 1. Resolvendo esta expressão numérica, temos então que o resultado é 62 por 3. Bem, vamos ver um outro exemplo para fixar melhor a ideia do teorema fundamental do cálculo. Vamos supor que a gente tem a integral de 2x mais 1, com limite inferior menos 1 e superior 1. Calculamos a integral desta expressão aqui de 2x mais 1, que é x² mais 2, para este termo aqui, vezes o 2 que já está na expressão. Mais a integral de 1 é x. Mantemos aqui os intervalos, que é de menos 1 a 1. Simplificando este 2 com este 2, a gente vai agora calcular a integral definida utilizando os intervalos, menos 1 e 1. Assim, então, temos que, substituindo esta expressão por 1, a gente vai ter 1 ao quadrado mais 1. Substituindo essa expressão por menos 1, vamos ter menos 1 ao quadrado menos 1. Sendo que este é o nosso f de b e este parênteses aqui é o nosso f de a. O menos já é do teorema. Observa que isso aqui vai dar 0. Então, esse resultado vai ser 2. Ok? Bem, teorema fundamental do cálculo facilita e muito o nosso cálculo de áreas. No próximo vídeo vamos ver melhor como a gente utiliza o teorema fundamental do cálculo para achar áreas abaixo de uma função. Até o próximo vídeo.